Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com um sermão intitulado A Bíblia é o Mandamento de Deus. Vamos pensar sobre o seguinte: qual é a posição de Deus no céu? Claro, Ele é o nosso Pai, mas, ao mesmo tempo, seu título oficial é expresso como Rei dos Reis. Como podemos descrever todas as palavras que o Rei emite? Elas são os mandamentos do Rei. Ninguém pode ignorar os mandamentos do Rei, ou se opor a eles, não é? A esse respeito, está escrito em Hebreus capítulos 3 e 4, que aqueles que foram desobedientes, nunca puderam entrar no descanso de Deus. Por que essas palavras estão escritas na Bíblia? É porque a palavra de Deus é um mandamento absoluto do Rei. Antigamente, quando os reis governavam, desobedecer ou distorcer as palavras do Rei era considerado traição. Não apenas era considerado como traição, mas era punível com a morte. Considerando isso, nós realmente tratamos a palavra de Deus com tal reverência, como um mandamento absoluto? Portanto, o que o livro do Apocalipse capítulo 22, versículos 18 a 19 diz, sobre acrescentar algo à palavra de Deus na Bíblia: Deus lançará pragas sobre essa pessoa. Acrescentar algo às palavras na Bíblia significa que alguém está incorporando seus próprios pensamentos no mandamento absoluto dado pelo Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso. Além disso, o que aconteceria se alguém tirasse algo das palavras da Bíblia? Deus tirará dessa pessoa qualquer parte na Cidade Santa. Em outras palavras, tanto acrescentar quanto tirar algo da Bíblia leva ao desastre. Por quê? Porque cada palavra encontrada nos 66 livros da Bíblia é a palavra de Deus, o mandamento absoluto do Rei. No entanto, em vez de pensar, devo obedecê-los absolutamente, geralmente não acabamos não dando a devida atenção, pensando, isso é apenas uma boa palavra, ou é simplesmente uma mensagem de orientação, para o nosso benefício? Hoje, vamos refletir sobre a nossa atitude, já que a Bíblia é o mandamento absoluto do Rei, nosso Deus, não importa como os outros pensem sobre nós ou como nos avaliam. Estamos seguindo os mandamentos sagrados de Deus, que é o Rei do céu. De quem é o mandamento do sábado? De quem é o mandamento da Páscoa que guardamos todos os anos? Esses são os mandamentos absolutos de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, como cidadãos do Reino Celestial, como devemos reconhecer e honrar os mandamentos de Deus, nosso Rei Celestial? Devemos nos tornar obedientes e seguir seus mandamentos. Então, Deus abrirá as portas do reino dos céus para nós. Ele não nos reconhecerá como seus filhos celestiais? Já que a Bíblia é o mandamento de Deus, lembra-te do dia de sábado, para o santificar, também é um mandamento do Rei. Porém, se alguém disser, eu prefiro o domingo ao sábado, e levar a sua vida com base na sua própria conveniência, como estão tratando o mandamento do Rei? No passado, durante a época das dinastias reais, desobedecer a uma ordem do rei significava a morte. Para dizer de forma mais enfática, era considerado traição. Assim, na Bíblia, está escrito nos registros do profeta Daniel, que quebrar os mandamentos de Deus é rebelião. Nunca devemos dizer, ainda que esteja escrito na Bíblia, eu vi outros fazendo o contrário. Nunca devemos ter essa mentalidade. Alguns podem pensar, o mundo inteiro guarda o culto no domingo. Por que a Igreja de Deus guarda o culto no sábado? É porque estamos obedecendo os mandamentos absolutos de Deus, o Rei dos Reis. Por esse motivo, o que Jesus disse sobre todos os mandamentos que Deus deu à humanidade? Eu sei que o seu mandamento leva à vida eterna. O próprio Jesus veio a esta terra em carne, e nos deu esses ensinamentos. Portanto,
Quando a Bíblia diz, guarda o sábado, nós precisamos apenas guardar o sábado. Se está escrito, guarde a Páscoa, nós simplesmente precisamos seguir conforme instruído. Vamos ver a primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, está escrito: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Quem é ele? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os 66 livros da Bíblia são as palavras do Rei dos Reis. Eles são os mandamentos de Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 8. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus classificou aqueles que desobedecem ao mandamento absoluto de Deus, como aqueles que não são de Deus. E ele também afirmou que aqueles que são de Deus certamente ouvirão, seguirão, guardarão e obedecerão às palavras de Deus. Jesus deu uma orientação clara sobre esse assunto. No mundo de hoje, vemos pessoas que celebram o Natal e adoram a cruz. Ou pessoas que guardam o domingo em vez do sábado, e honram o Natal em vez da Páscoa. Podemos dizer que todos eles compartilham a mesma postura de rejeitar os mandamentos de Deus. Andar no mesmo caminho que essas pessoas significa fazer parte de um grupo rebelde. Durante a dinastia Joseon, pelo ato de traição, um traidor teria 3 gerações de sua família condenadas à morte. Não podemos confirmar que esse era o pecado mais grave entre todos os pecados? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 51. Vejamos o versículo 51. Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, eternamente. As palavras de Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, não são assuntos que podem ser seguidos, ou desconsiderados conforme a nossa vontade. Já que são os mandamentos absolutos do Rei, devemos segui-los sem falta. Como povo do reino de Deus, é a responsabilidade fundamental que todos devem cumprir. Apesar da óbvia necessidade, alguns dizem, minha situação é uma exceção. Meu ambiente atual é uma exceção. Não há necessidade de dar desculpas usando esses fatores externos. Aqueles que honram os mandamentos de Deus são o povo do céu, e podem ser chamados, com justiça, de filhos do reino dos céus. Não é verdade? Alguns podem dizer, a palavra de Deus diz isso. Mas como podemos manter a vida nesta terra se fizermos isso? Não precisamos encontrar um equilíbrio e viver em harmonia com os outros, todos. Por favor, lembrem-se da palavra. Não acrescentem nem tirem nada das palavras da Bíblia. No livro de Deuteronômio, está escrito que aquele que segue a palavra de Deus será abençoado ao entrar e ao sair. Por outro lado, aqueles que rejeitam a palavra de Deus e não a seguem serão amaldiçoados ao entrar e ao sair. Os filhos celestiais não deveriam ouvir atentamente a voz de Deus, que é o Rei dos Reis, e diligentemente guardar todos os mandamentos que Ele dá ao seu povo? Por exemplo, quando Deus nos ordena a guardar a Páscoa, não deve haver desculpa válida para rejeitar seu mandamento. Se há 2 caminhos à nossa frente, qual caminho devemos seguir? Por exemplo, e se 2 homens estiverem andando na rua, e um cachorro está os seguindo, você não sabe de quem é o cachorro. Conforme eles andam, eles chegam a uma bifurcação no caminho. Uma pessoa toma o caminho da esquerda, e a outra, o da direita. O cachorro, porém, segue pelo caminho da direita. Então, de quem é o cachorro? O cachorro é do homem que toma o caminho da direita. Hoje, enquanto vivemos neste mundo onde todas as coisas estão misturadas e confusas, não podemos discernir a verdade da falsidade. Porém, podemos definitivamente ver uma clara separação
entre aqueles que estão do lado de Deus e aqueles que não estão. Essa distinção pode ser determinada pelo fato de alguém valorizar o mandamento de Deus ou não. A Bíblia não é apenas um relato histórico de Jesus falando essas palavras há 2000 anos, ou do livro das crônicas, e dos reis que ilustra como os ancestrais viveram. Como foram escritos todos os 66 livros da Bíblia? Como declarado nas palavras registradas pelo apóstolo Pedro, homens santos falaram da parte de quem? Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi Deus quem inspirou todos esses ensinamentos e os instruiu a serem escritos. No entanto, alguns dizem, esse é um livro da história de vários reis. Como isso pode ser a Bíblia? Algumas pessoas dizem tolamente essas coisas. Deus, que vê o fim desde o início, incluiu na história mensagens para a nossa salvação, que estamos vivendo hoje, como, isto te levará à destruição, enquanto aquilo te levará ao reino dos céus. Até mesmo nos conteúdos dos livros dos Salmos e Provérbios, Deus colocou a sua vontade, assim como nos versículos que descrevem a sua obra da criação, e também no conteúdo profético de livros, como Daniel e Apocalipse. Deus concedeu seus mandamentos absolutos através de várias fontes. É essencial que nos concentremos nesses mandamentos, e os sigamos adequadamente. Contudo, Deus declarou claramente com antecedência que o mundo não conheceria todos esses ensinamentos. Deus disse, somente as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele não disse que aqueles que não são suas ovelhas não podem entender o seu mandamento? Entre os muitos mandamentos de Deus escritos na Bíblia, ele também disse, meu povo saberá o meu nome. Ele não proclamou claramente essas palavras através do profeta Isaías? Hoje, vamos descobrir, através da Bíblia, sobre o novo nome que Jesus usará, quando ele vier a esta terra pela segunda vez. Vamos ver o Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Em que? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Receber o batismo é de grande importância, pois é o sinal da salvação. Está explicitamente declarado na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, que o batismo salva a nossa alma. Então, a quem se referem o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Evangelho de Mateus capítulo 28? Não se referem a Deus? Quando Deus realizou a sua administração, como o Pai na época do Pai, ele foi chamado de Jeová. Na época do Filho, ele realizou sua administração, e foi reconhecido por muitos pelo nome de Jesus. Geralmente, a maioria das pessoas está familiarizada com esses nomes. Porém, está escrito na Bíblia para batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ainda hoje, as pessoas não conhecem o nome do Espírito Santo. Já que eles não conhecem esse nome, quando batizam, eles não mencionam nem mesmo o nome Jeová e Jesus, mas simplesmente dizem, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são apenas títulos, não nomes reais. Nomes e títulos são completamente diferentes. Deus disse, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De quem é essa ordem? É o mandamento absoluto de Deus, o Rei dos Reis. Porém, as numerosas igrejas que existem hoje, que são como a areia da praia, guardam esse mandamento? Nenhuma igreja faz isso, exceto a Igreja de Deus. Irmãos e irmãs, não façam apenas suposições, pensando, a Bíblia deve estar cheia de ensinamentos sobre como se tornar boas pessoas e fazer boas obras. Ao contrário, devemos pensar, esse é um mandamento absoluto dado por Deus, o Rei dos Reis.
Como um filho do céu, devo considerar cada palavra como absoluta, e demonstrar uma reverência ainda maior. Durante a nossa vida neste mundo, se encontrarmos algum conflito com o mandamento do rei, devemos priorizar seguir os mandamentos, e então, confiar as questões restantes a Deus. Quando voltamos para as palavras dadas em Mateus capítulo 28, a parte mais importante do batismo que salva nossas almas, é o nome do Espírito Santo. É por isso que na época da primeira vinda de Cristo, os santos da igreja primitiva foram a vários lugares, e proclamaram primeiro o nome de Jesus. Depois que o carcereiro ficou surpreso com a cena notável, ele perguntou a Paulo e Silas: "O que devo fazer para ser salvo?" Naquela época, o que Paulo e Silas ensinaram primeiro a ele? Eles ensinaram a ele o nome de Jesus, o Salvador daquela época. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Irmãos e irmãs, nunca poderemos ser salvos sem conhecer o nome de Deus. Na época do Espírito Santo, assim como foi na época do Pai, todos nós devemos ser aqueles que podem brilhar a glória do novo nome, Cristo Ansanron, e da Nova Jerusalém, a Mãe Celestial. O que é isso? É o mandamento absoluto dado a nós por Deus, para a nossa salvação. Não deveria haver uma razão definitiva pelo qual Deus nos disse que devemos estar cientes do seu nome? Deus nos ordenou batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde Gênesis até o fim do mundo, Deus claramente divide sua administração em 3 épocas, e em cada época, podemos testemunhar sua obra de salvação que ele realizou. Vamos agora avançar para o assunto referente à oração. Hoje em dia, quando vamos à igreja, todo mundo invoca o nome de Jesus. Por que você ora no nome de Jesus? Se você fizer essa pergunta a eles, não conseguirão compreender a razão exata. Antes da vinda de Jesus, houve pessoas com fé inabalável, como Abraão e Noé, e pessoas como Moisés, que liderou os israelitas para fora do Egito. No entanto, eles oraram em nome de Jesus? Não, não oraram. Abraão orou, Noé orou e Moisés também orou. Josué, o sucessor de Moisés, também sempre orava a Deus em momentos de dificuldade. Elias também orou fervorosamente, quando confrontou os 850 falsos profetas, no Monte Carmelo. Então, em nome de quem eles oravam? Hoje em dia, as pessoas que dizem crer em Deus, pensam que devem orar exclusivamente em nome de Jesus. Eles não têm conhecimento da existência das épocas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, a insistência deles é unilateral. No entanto, eles têm grande consideração por Abraão, e dizem que Moisés é uma pessoa de grande fé. Eles também falam extensivamente sobre Elias. Porém, eles não apontam o fato de que esses indivíduos não oraram em nome de Jesus. Então, essas pessoas que não oraram em nome de Jesus foram salvas? De fato, eles foram salvos. Jesus claramente declarou nos evangelhos: muitos tomarão os seus lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eles estão todos no reino dos céus. Porém, eles não oraram em nome de Jesus. Por que isso aconteceu? Sobre esse assunto, precisamos nos perguntar: esse é um mandamento dado na época do Pai? Ou é um mandamento dado na época do Filho? É um mandamento dado na época do Espírito Santo? Na época do Pai, houve muitos grandes antepassados da fé, como Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Elias e Eliseu. Em nome de quem todos eles oraram? Eles oraram em nome de Jeová. Além disso, há o rei Davi, a quem conhecemos muito bem, e amamos profundamente. O rei Davi ofereceu muitas orações a Deus, mas ele sempre orou em nome de Jeová. Nas igrejas de hoje, as pessoas insistem que ninguém pode ser salvo a menos que creia em Jesus, e que não há salvação fora de Jesus. De acordo com a insistência deles, aqueles que creram apenas em Jeová não deveriam ser capazes de alcançar a salvação, mas Jesus disse que todos eles têm um lugar no reino dos céus.
Isso não é intrigante? Portanto, devemos entender claramente quem é Deus Jeová. Deus Jeová não veio a esta terra em carne, com o nome Jesus? Quando reconhecemos que eles são a mesma pessoa, podemos descobrir que houve uma época em que tínhamos que invocar o nome de Jeová. Uma época em que recebemos a salvação, através do nome de Jesus, e outra época em que devemos invocar o novo nome de Jesus. Não podemos revelar essa verdade? Por causa da falta desse conhecimento bíblico, as pessoas inevitavelmente serão destruídas. Está escrito em Oséias: meu povo está sendo destruído porque, qual é o motivo da sua destruição? Lhe falta o conhecimento. Mesmo vendo, eles não veem, mesmo ouvindo, eles não ouvem nem entendem. A palavra de Deus é o comando absoluto do Rei. Há diferentes mandamentos de acordo com cada época, os mandamentos dados na época do Pai, na época do Filho, e na época do Espírito Santo. Vamos analisar esse assunto mais detalhadamente. Livro dos Salmos, capítulo 116, versículo 4. Vamos ver o capítulo 116, versículo 4. Então, invoquei. O nome de quem eu invoquei? O nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. A maioria dos salmos foi escrita por Davi. Em nome de quem Davi orou? Ele invocou o nome de Jeová. Então, em que ponto as pessoas começaram a orar em nome de Jesus? No final do longo período de tempo do Antigo Testamento, Jesus veio a esta terra. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Essa é a palavra que vem de Jesus. Vejamos o versículo 24. Até agora, ou seja, antes desse momento, nada tendes pedido em meu nome. Isso não significa que eles não oraram em seu nome? Antes desse momento, todas as orações eram feitas em nome de Jeová. Porém, Jesus disse: pedi, ou seja, orem em meu nome de agora em diante, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Entre as três épocas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as pessoas que viveram, antes de Jesus vir a esta terra pertenciam à época do Pai. Por isso, elas receberam a salvação, em nome de Deus Pai Jeová. Então, na época seguinte, Jesus veio a esta terra como filho. Daquele momento em diante, ele instruiu os discípulos a orar em nome de Jesus, que é o nome do Salvador na época do Filho. Então, os discípulos, que seguiram Jesus por 3 anos e meio de seu ministério, sempre oraram em nome de Jesus? Além disso, quando Jesus orou, ele orou em seu próprio nome? Não, ele não fez isso. De acordo com o Evangelho de João capítulo 14, por qual motivo ele disse a eles, para orarem em seu nome daquele momento em diante? Ele disse: eu estou indo para o Pai. A partir de então, o mandamento absoluto do Rei, para orar em nome de Jesus, entrou em vigor. Irmãos e irmãs, já que estou usando a expressão mandamento do Rei, pode soar um pouco estranho, mas isso mostra o quanto todos os ensinamentos de Deus são importantes. Pensem em todos os reis que amaram a Deus com todo o seu coração, como o rei Davi e o rei Salomão. Também houve profetas como Isaías e Ezequiel. Em todos os registros dos antepassados da fé, escritos no Antigo Testamento, nenhuma única menção do nome Jesus pode ser encontrada, ou seja, nos registros daqueles que viveram antes de Jesus vir a esta terra. Porém, depois que Jesus veio a esta terra, o que ele disse? De agora em diante, vocês devem orar em meu nome. Então, Deus Jeová é diferente de Jesus Cristo? Eles não são diferentes. Sobre esse assunto, vamos dar uma olhada no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Como ele será chamado? Pai da Eternidade.
Não há ninguém além de Deus que pode ser chamado de nosso Pai espiritual. Deus é realmente o nosso Pai. Porém, esse Pai apareceu na terra, na forma de um filho. Quando ele apareceu, ele continuou com o nome Jeová? Não. Em vez disso, ele foi chamado de Jesus. Assim, o nome Jeová e o nome Jesus são o nome de um mesmo Deus. Quando Deus, que existia em forma espiritual, tomou a forma de carne e apareceu nesta terra, ele começou a usar o nome Jesus. É por isso que Jesus disse: até agora, vocês não pediram nada em meu nome, de agora em diante, orem em meu nome. Daquele momento em diante, eles começaram a orar em nome de Jesus. No final do seu ministério de 3 anos e meio, Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos no terceiro dia e ascendeu ao céu 40 dias depois, tudo conforme a profecia. Então, ele também explicou sobre a sua segunda vinda. Está escrito em Hebreus capítulo 9, que ele certamente virá uma segunda vez, para trazer salvação para aqueles que o aguardam. Qual nome Cristo usará quando vier pela segunda vez? O novo nome de Jesus. Deus Jeová, Jesus Cristo e Deus que vem com um novo nome, são o mesmo Deus. Porém, por toda a sua obra de redenção, cada vez que ele veio a esta terra, ele apareceu com um nome diferente. Então, quando ele virá? No Evangelho de Mateus capítulo 24, Jesus diz: quando os ramos da figueira se renovam, e as suas folhas brotam, sabeis que estou perto, às portas. Em outras palavras, ele quis dizer, quando a nação de Israel recuperar a soberania, e alcançar a independência, nesse momento, eu estarei batendo às portas. Quando exatamente é esse tempo? Em maio de 1948, a nação de Israel obteve sua independência, que foi conquistada depois de quase 1900 anos. Daquele momento em diante, não é mais a época do Pai nem a época do Filho, mas sim, a época do Espírito Santo. Então, na época do Espírito Santo, Deus continua a usar o nome Jesus? Irmãos e irmãs, o nome é realmente importante. Durante a época da igreja primitiva, eventos notáveis aconteciam, sempre que o nome de Jesus era invocado. Consequentemente, todos os santos da igreja primitiva pregaram fervorosamente o nome de Jesus, como sendo de extrema importância. O Salvador que nos redimirá é Jesus. Isso é o que eles pregaram na época do Filho. Na época do Pai, todos proclamavam: fora de Jeová, não há Salvador. Jeová é o nosso pastor, o nosso cajado, e a lâmpada que transforma as trevas em luz. Foi assim que todos eles pregaram e testificaram sobre Deus. Vamos voltar ao livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Vamos ver o versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A quem se refere o meu aqui? Refere-se a Jesus. Portanto, isso significa que Jesus tem outro nome, um novo nome. Devemos encontrar e reconhecer esse novo nome. E o novo nome será conhecido, e pregado a todas as pessoas do mundo, e através do novo nome, Deus quebrará as correntes de seus corações que estavam cativos nas trevas. É por isso que Deus prometeu nos dar o seu novo nome, ou seja, o novo nome de Jesus. Quando será usado o novo nome de Jesus? Será usado na época do Espírito Santo em que estamos vivendo. Na época do Espírito Santo, o novo nome de Jesus deve ser conhecido por toda a humanidade. 2000 anos atrás, quando Jesus pregou o Evangelho na cidade de Nazaré, e seus discípulos pregaram sobre o seu nome,
Por onde quer que fossem, muitas pessoas se referiram àqueles que seguiam Jesus como membros da seita dos Nazarenos. Podemos ver o relato disso descrito no livro dos Atos capítulo 24. Isso aconteceu porque eles pregaram a verdade da nova aliança, que nunca tinha sido ouvida antes, e era completamente diferente do que as pessoas tinham aprendido. O próprio Deus veio à terra e proclamou seu mandamento absoluto: todas as coisas velhas serão descartadas. Agora, que todos se concentrem no que é novo. Embora ele tenha concedido ao seu povo um novo sistema, os israelitas se recusaram a aceitá-lo, dizendo: não seguiremos isso. Embora possa ser a ordem do rei, os jeitos antigos são melhores. Dessa forma, eles insistiram no antigo sistema chamado de Antiga Aliança. Jesus concedeu a Páscoa da Nova Aliança, o Sábado da Nova Aliança e a cerimônia de batismo da Nova Aliança. Porém, eles argumentaram que essas coisas eram desnecessárias. É como se o rei declarasse: embora eu tenha ordenado que fizessem assim até ontem, a partir de hoje, dou-lhes uma instrução diferente. Foi assim que Deus deu seu novo mandamento, marcando o início do tempo da Nova Aliança. Antes de Jesus anunciar a nova aliança, todos os sistemas da antiga aliança ainda podiam ser eficazes. No entanto, o tempo da nova aliança começou, e Deus nos deu as novas leis. Não deveríamos cumprir essas novas leis e segui-las fielmente? Deus até disse: vocês devem batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não devemos conhecer o novo nome? Qual nome é o novo nome? No livro de Isaías capítulo 25, está escrito: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Em outras palavras, isso significa: aquele que traga a morte para sempre com vinhos velhos é o nosso Deus. Dessa forma, Deus já nos informou como ele procederá em sua vinda a esta terra. Ele aparecerá uma segunda vez em carne, para trazer salvação àqueles que o aguardam. No livro de Miqueias capítulo 4 está declarado: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, para que nos ensine os seus caminhos. Nós estamos agora vivendo na época do Espírito Santo. Portanto, nestes últimos dias, o nome daquele que nos ensinará os seus caminhos em Sião tem uma grande importância para nós. Mesmo durante a igreja primitiva, os discípulos expulsavam os espíritos malignos invocando o nome de Jesus. Depender do seu nome nos concede o perdão dos pecados e, através do seu nome, também recebemos a promessa da salvação de Deus. Irmãos e irmãs, o nome de Deus é muito importante. Na época do Espírito Santo, os nomes do Pai Cristo Ansanron e da Mãe Celestial Nova Jerusalém devem ser pregados por todo o mundo. Por esse motivo, qual nome está profetizado em Apocalipse capítulo 3? Não é o nome Jesus, mas o novo nome. Mesmo que o comando absoluto do rei sobre o novo nome tenha sido emitido, alguns dizem: não há novo nome. Chamar um novo nome é heresia e falso. Isso também resultará na rejeição da ordem do rei. Se um nome não é usado pelos outros, ele tem algum valor como nome? Quando pensamos sobre o nome, mesmo que pertença a nós, ele é usado mais pelos outros do que por nós mesmos. O novo nome de Jesus. Ele contém uma mensagem essencial para a humanidade obter o perdão de pecados e alcançar a salvação nesta época. Assim, é crucial que esse novo nome se torne amplamente conhecido pelas pessoas hoje. A Igreja de Deus crê em Cristo Ansanron e na Mãe Celestial Nova Jerusalém. Eu espero que essa mensagem possa ser imediatamente associada com a Igreja de Deus. Para que isso aconteça, vamos revelar com orgulho e glória o nome do Pai e o nome da Mãe a todas as pessoas do mundo. Embora a Bíblia consista de frases e palavras, ela é inteiramente composta de mandamentos absolutos do Rei, e por isso, cada linha é valiosa. Como contém ensinamentos preciosos, todos devem seguir esses ensinamentos e ser batizados no novo nome, esperando que todos os membros da família de Sião possam desfrutar de bênçãos e graças ainda maiores neste nome. Gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.